Mas eu queria falar aqui, presidente, da cultura como política pública, e que eu acho que é fundamental, é estratégico e é preciso que se entenda, que a gestão pública, que os governos entendam a cultura como algo estratégico na transformação da realidade, né, na mudança da sociedade. É um eixo central, talvez das que tenha, um dos eixos centrais que tenha um maior potencial aliado à educação, né, por exemplo, que é a necessidade de entender a cultura como algo permanente, direito de cidadão, né, dever de governantes, para que se passe de uma etapa de entender que só alguns eventos aleatórios cumprem o papel de fazer plenamente a sociedade ter direito à cultura. Isso não é verdade, né? A gente precisa entender que é necessário e urgente que se supere a lógica dos eventos e passe a lógica da política pública, do direito de cidadania. E para a cultura poder chegar a todo cidadão, né, eu acho que, mesmo com a importância de vários eventos que têm acontecido, que é importante reconhecer, nós precisamos fazer com que chegue aos bairros, chegue às pessoas, chegue à região serrana, chegue aos locais e aos setores da sociedade que normalmente são invisíveis ao poder público, que eles tenham acesso, fomento, possibilidade de viver, realizar e ter a cultura como dinâmica do dia a dia, né, como dinâmica da vida. E quanto a isso, nós temos que entender também como fundamental para esse processo a valorização, a preservação e a manutenção dos espaços públicos de cultura, dos equipamentos públicos de cultura. Nas Malvinas, vereador Manuel, eu acho que ainda não estamos atuando de maneira plena para que a população tenha acesso à prática cultural, a oficinas, a escolas de cultura, a formação cultural no CEL, na Praça do CEL, né, que é uma praça integrada, esporte, cultura, e é preciso que tenha esse espaço adequado, de maneira adequada, sendo bem utilizado, como também o Teatro Municipal, que historicamente os teatros municipais são feitos para as elites, são feitos para poucas pessoas. Nós precisamos transformar o Teatro Municipal num espaço para todos, mas ele precisa estar funcionando, ele precisa estar bem equipado, ele precisa ter condições de receber tanto produções nacionais de renome, quanto produções populares, locais, regionais, de escolas daqui, de produtores daqui. Outro espaço que é estratégico, é fundamental e está, de certa forma, abandonado, porque não se tem notícia dele, é o Cineclube, que precisa ter encaminhamento. Esses espaços são fundamentais para a gente transformar a cidade de Macaé numa cidade que ofereça e garanta também acesso à cultura para a população. E eu queria, nesse sentido, reafirmar aqui a minha posição. Eu sou representando a Câmara de Vereadores, membro do Conselho Municipal de Cultura. A gente, no Conselho de Cultura, tem vivido tempos que precisam ser contados, precisam ser publicizados, precisam ser denunciados. Durante todo esse período de governo, nós tivemos e precisamos reconhecer a perseverança e o compromisso dos representantes da sociedade civil, das entidades que atuam com cultura, no Conselho, nos debates de políticas públicas de cultura. Em contrapartida, foram 3 ou 4 mudanças na gestão da cultura que nós ficamos sem ter respaldo das decisões que o Conselho tirava. Então foram feitos debates, fóruns, encontros, discussões, reuniões com as gestões de cultura, as várias que passaram, audiências públicas. Uma das pautas centrais, por exemplo, é a consolidação do CPF da cultura. Isso quer dizer, o Conselho, o Plano e o Fundo Municipal de Cultura. A revisão do Plano Municipal é algo que é cobrado, e a reforma da lei do Conselho Municipal de Cultura, que possa ter como representantes todas as vertentes que dialogam hoje com a atualidade
do que há de cultura na cidade. Por exemplo, a cultura urbana, o rap, que acontece e que não há a visão do poder público para que esses espaços sejam entendidos também como algo de fomento e de execução de cultura na cidade. É a vida da cultura, né? O que hoje acontece de maneira espontânea e livre também é parte e também precisa ser entendido assim. E a lei do Conselho, nós já fizemos vários debates, inclusive um fórum municipal de cultura com a gestão da cultura, vereador Hilton, que não encaminhou o que foi tirado. Há uma proposta de projeto de lei para ser encaminhado à Câmara, pronta, construída a várias mãos. E não se... Ficamos até 2 da manhã quase elaborando um projeto de lei em conjunto. Ninguém sabe onde está, Guto, ninguém sabe para onde foi e ninguém sabe como vai fazer. Então eu queria aqui chamar a responsabilidade da nova gestão da Fundação Municipal de Cultura para que convoque o Conselho de Cultura de maneira ampliada, numa reunião ampliada, e traga o projeto de lei já protocolado aqui na Câmara, porque se isso não acontecer, mais uma vez vai ser colocado todo o esforço da representação da sociedade civil no Conselho Municipal de Cultura jogado fora, ou desconsiderado, ou por desinteresse ou por desorganização. Eu imagino que não seja essa a intenção da atual gestão da Fundação de Cultura. Se for, é uma grande decepção, porque eu acredito que em 3 meses não dá para se fazer política pública de cultura, porque precisa de orçamento, vereador Paulo Antunes. E nós aqui, enquanto mandato, só para reafirmar que a nossa pauta da cultura é uma pauta permanente de atuação do mandato, inclusive tentando colaborar com as gestões do governo, por maiores críticas que nós tivermos. Por exemplo, que é necessário que o município de Macaé garanta 1% do orçamento para a execução de políticas públicas de cultura. Isso é uma pauta que a gente defende aqui. Outras pautas que nós já trazemos aqui, já desde o início do mandato também, nos orçamentos, emendas todos os anos, para que seja realidade em Macaé os projetos de tendas culturais, lonas culturais, enfim, para que cheguem nos lugares onde nunca chegou, nas periferias, por exemplo, na região serrana, por exemplo. E isso não consegue passar do discurso para a realidade. Então não nos convence que em 3, 4 meses antes de acabar um mandato de executivo, um mandato de governo e um mandato também de legislativo, nós teremos a transformação plena, completa, de uma lógica de cultura meramente fotográfica para uma lógica de cultura de fato cidadã e transformadora. E eu queria concluir que nós temos aqui, presidente, a tarefa e cumprimos o compromisso de discutir, de articular as culturas, de rediscutir, de propor leis. Nós já propusemos aqui lei que foi aprovada e sancionada, por exemplo, dos artistas de rua poderem ter liberdade de se apresentar, que essa Câmara votou por unanimidade. Então o nosso mandato tem essa tarefa e o Poder Legislativo também tem, de discutir as políticas públicas de cultura como algo permanente, estratégico e, repito aqui para concluir, um eixo central de transformação da realidade da vida das pessoas, e essa é a pauta que cada um de nós precisamos aprofundar, defender, valorizar e aumentar o tom dessa defesa. Eu não abro mão de discutir cultura, mesmo que quem quiser se incomodar, que se incomode, mas não me contempla, não fico saciado quando as pessoas acham que acabou a tarefa de quem executa a política pública, quando um evento legal ou não, bom ou não, importante ou não, acontece de maneira aleatória, solta. Então esse é o debate que eu queria propor. Queria que as pessoas entendam que nós temos aqui a consciência e o exercício de discutir política pública como algo pleno de direito de cada um cidadão macaense e, quiçá, cada um cidadão brasileiro, e não apenas meia dúzia de gestores que mudam. Já mudaram tanto os gestores da cultura, né? Foram 3 ou 4 gestões, repito, e eu acho que agora é preciso que essa pauta seja transformada em pauta central, eixo estratégico e permanente para mudar a vida das pessoas e a realidade, a dinâmica e a autoestima da população macaense, que a cultura é fundamental para isso. Muito obrigado.